Boa tarde. Vamos dar início agora à nossa live da FACISC, do canal jurídico da FACISC. Vamos tratar hoje sobre decretos do governador, prefeitos e presidente, a quem respeitar. Essa é a proposta. Fazendo uma abertura, um agradecimento à equipe de apoio, o pessoal que está por trás da tecnologia, né? O Diego, o pessoal, a Letícia, o Gilson, enfim, tem um povo aí atrás que faz funcionar todas essas nossas lives e chega na casa de cada um de vocês. Muito obrigado mesmo, o povo do background da FACISC. O Johnny Zulaf, nosso presidente, que entendeu a ideia e permitiu que a gente fizesse essa ideia e chegasse com essa atividade de impacto, né? Nós chegamos na ponta, efetivamente, né? Com esses debates. Em outra atividade de impacto, que o Comitê Jurídico da FACISC organizou, é um grupo do WhatsApp, é um grupo do WhatsApp jurídico para discutir temas jurídicos, deixar todos os advogados muito bem informados do que está acontecendo. Há debate nesse grupo do WhatsApp, estão todos convidados a participar e tem ajudado muito, né? A distância não é mais o nosso problema. Agora a gente tem a comunicação dessa vez muito mais ampla e todo mundo participando, opinando, se informando e deixando o nosso cliente, né? O empresário da associação comercial, bem informado, né? Bem informado e seguro para tocar o seu negócio. Gente, o modelo que a gente faz essa live, geralmente, são em 3 blocos. No primeiro bloco, cada um dos debatedores se apresenta, escolhe a cidade que faz parte da sua profissão, dá o seu contexto. Numa segunda momento, a pessoa ela coloca a sua impressão do que está acontecendo no momento de hoje, sobre o tema que foi proposto para o debate. E numa terceiro momento, nós começamos a responder as perguntas que vêm pelo chat. Ali em cima à direita, do lado da fotinho, ali tem um chat para fazer as perguntas, interagindo conosco, enquanto um fala, os outros estão lendo o chat para preparando já a próxima pergunta, né? Então, agradeço novamente todo mundo. Essa live inicia agora. Eu vou passar a palavra ao professor Mário César para que ele se apresente. Professor Mário, fique à vontade, por favor. Tem que ativar o som. Professor Mário? Vamos esperar o professor Mário. Vamos passar, então, para o Adelso se apresentar, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde, Murilo. Boa tarde. Meu nome é Adelcio Salvalágio, sou advogado aqui na cidade de Blumenau, integro o escritório Papst Hadrich Advogados Associados. Nosso escritório presta assessoria jurídica para a Associação Empresarial de Blumenau, a CIB, já de longa data. Estou aqui à disposição, então, para contribuir com esse debate, no sentido de esclarecer, na medida do possível, né, Murilo? Porque o tema realmente é bastante confuso ainda nos dias atuais, esclarecer as dúvidas aqui aos associados e às entidades empresariais do Estado, para que a gente consiga sair desse momento difícil que todos nós estamos enfrentando. Ok. Doutor Moacir, por favor. Boa tarde, Murilo. Boa tarde a todos. Meu nome completo é Moacir José Salamone. A empresa que eu trabalho é Madeira Salamone, trabalha com exportação na linha de molduras e também trabalhamos, de certa forma, indiretamente ligado à indústria base florestal e que é fornecedora de biomassa, principalmente para a indústria do alimento e de embalagens. E o pedido meu aí a todos que tenhamos serenidade para que nós possamos fazer uma reunião muito boa para quem participa conosco nesse evento de hoje. Ok. Doutor Mário já se encontra na sala. Mário César dos Santos. Ô, João, som agora à altura? Sim. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar no convívio de todos. Eu sou Mário César dos Santos, advogado e também presidente da Associação Empresarial de Itajaí, e tenho a satisfação de ter também neste grupo o nosso presidente de assuntos jurídicos, legais e governamentais, Dr. Murilo Zipper, que também está conosco no chat e vai participar. Então, é uma satisfação estar nesse convívio, talvez possamos discutir essa questão proposta entre
a análise dos pontos que envolvem as legislações do âmbito federal, estadual e municipal. Vou estar a postos com todos vocês. Muito obrigado. E o meu nome é Murilo Gouveia dos Reis, eu sou advogado da Facisco já há 19 anos e tento ajudar um pouquinho associações comerciais de Santa Catarina, empresas de médio e grande porte, pequeno porte também. Eu botei aqui no chat o meu WhatsApp pessoal, caso alguém precise falar comigo no privado, no particular. E é isso. Eu vou passar agora a palavra para o professor Mário César para ele fazer uma apanhado geral, uma exposição, suas primeiras impressões do tema proposto, que são medidas do governador, dos prefeitos, do governo federal. Agora saiu aí uma orientação do Ministério Público do Estado também, enfim. Mário, fique à vontade, por favor, estamos em casa. Pois não. Eu creio que esta matéria, ela envolve a necessidade de nós, primeiro, analisarmos o contexto da legislação da Constituição Federal, e aí na Constituição Federal nós vamos encontrar fundamentos para essa sequência de legislação, né? A partir do artigo 6º, que define que a saúde está entre os direitos sociais, e a partir do direito do artigo 5º, no parágrafo 1º, que diz que entre os direitos fundamentais são de aplicação imediata. E, especificamente, depois nós temos no artigo 23 da Constituição Federal, no inciso 2º, a questão da competência concorrente estabelecida entre os entes federativos, e mais na frente ainda o artigo 198 da Constituição define que as ações e serviços públicos integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constitui um sistema único. E aí, a partir deste artigo, há a previsão da descentralização e, lógico, a legislação no âmbito da Constituição Federal, ela vem fortalecida, então, pela Lei 13.979, de 6 de fevereiro deste ano, que trata da emergência de saúde pública e considera, a exemplo do contexto internacional, as duas principais figuras, a do isolamento e a da quarentena. Isolamento são as pessoas infectadas e a quarentena das demais pessoas. E a quarentena envolve não só a restrição das atividades e a separação das pessoas, mas também de mercadorias, bens, etc. A Lei 13.979, ela define que quem vai estabelecer as medidas é o ministro da Saúde. O ato do ministro da Saúde está no parágrafo 5º do artigo 3º desta lei. E, portanto, com a vinda da portaria 356, de 11 de março de 2020, as medidas de emergência editadas pelo ministro da Saúde, nós estamos diante, então, de todo o conjunto da legislação federal que autoriza a tomada das medidas de emergência e, a partir daí, então, a vinda dos decretos estaduais, o decreto 521, de uma forma mais preliminar, e depois fortalecido pelo decreto 525. Eu imagino que, a partir dessas legislações, veio, nesse sentido, também a legislação de alguns municípios e as medidas que foram tomadas dentro dos municípios. É lógico que me parece que há todo um enunciado de amparo legal e constitucional. Eu hoje vi uma medida no Espírito Santo, entre o Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Estadual, davam conforto a medidas que foram tomadas pelo governo estadual em relação aos critérios da legalidade da tomada de posições. Inicialmente, me parece que seria essa manifestação com relação a nós observarmos que esta questão dos decretos dos 3 livros de governo, eles estão extremamente apoiados no âmbito da legislação constitucional e da lei que estabeleceu, então, a emergência da saúde pública. Fico por aqui inicialmente. Muito obrigado, professor. Moacir Salamone, por favor, suas impressões iniciais, por favor. Doutor Moacir?
Alô? Me desculpem, não sei por que razão estava com o microfone desligado. Me ouvem agora? Perfeitamente. Ok. Acho que o doutor Mário aí foi muito feliz aí nesse apanhado resumido e não convém nem ficar repetindo. Eu acho que, posto que temos de legislação aí pertinente a esse tema, eu acho que cabe a nós agora encontrar aqui, de uma maneira... Seu microfone desligou, doutor. Seu microfone desligou. Salomone, teu microfone está desligado. E agora? Agora ligou. Eu não sei o que está acontecendo aqui, mas enfim, vamos lá. Resumindo, então, o doutor Mário, acho que explanou muito bem aí a questão da legislação, porém, eu gostaria apenas de salientar, nesse tocante à legislação, que tivesse um esclarecimento melhor e mais objetivo, para que todo mundo tivesse um entendimento, porque essas informações e esse entendimento devem chegar a todos os presidentes e a todos os nossos associados. Então, acho que a linguagem simplista e objetiva que devemos traduzir aqui para passar aos interessados lá na ponta é muito importante. De minha parte, eu acho que era isso e prefiro fazer minha explanação sobre esse tema depois no bloco seguinte. Professor Adelso, fique à vontade, por favor. Murilo, boa tarde aos colegas que estão participando desse painel. De fato, o colega Mário, da Associação de Itajaí, já fez uma síntese geral do arcabouço jurídico que se aplica aqui à situação, mas eu só gostaria de fazer um complemento, talvez adotando uma linguagem não tão jurídica, até atendendo a provocação positiva do colega de Caçador, que o primeiro ponto que nós precisamos ter, digamos assim, a clareza é que, neste tema de saúde, tanto o governo federal, quanto o governo estadual, quanto os governos municipais têm a prerrogativa de dispor a respeito. E aí é importante também nós termos em mente que, considerando o tamanho geográfico do nosso país, ou seja, um país de dimensões continentais, o que pode ser necessário para um município aqui de Santa Catarina, Blumenau, por exemplo, pode não ser a realidade do município do estado do Amazonas, e assim por diante. Então, é por esta razão principal que a Constituição Federal estabelece, no artigo 23, como já bem disse o colega Moacir, a legislação e a atuação concorrente dos entes federativos, União, Estados e municípios, no trato da saúde pública. E não precisamos nem discorrer muito, nós estamos sim diante de um caso de saúde pública, um caso grave, gravíssimo, nunca enfrentado antes, e que tem pertinência, então, tanto as normativas baixadas pelo governo central, pelo governo da União, quanto pelos estados e, complementarmente, pelo município. Importante pontuar, e aí já finalizo a minha primeira participação, que não há uma hierarquia entre esses entes federativos. O que existe é um atuar concorrente, um complementando o outro, um suplantando o outro, no sentido de dar à população local o melhor atendimento da saúde para enfrentar as situações que se apresentam de momento. Então, Murilo, finalizo por aqui essa primeira observação e acredito que com o desenrolar do debate, com a vinda de perguntas, a gente pode aprofundar um pouco mais o tema. Doutor Mário, eu vou fazer uma pequena exposição agora, mas na sequência eu queria que entrasse no ar também, eu acho que é o seu diretor jurídico, o vice-presidente, doutor Zipper, né? Murilo Zipper, exato. Murilo Zipper. Então, só avisa ele que em seguida ele vai entrar, só ele entrar em seguida, logo após a minha pequena exposição aqui. Pode ser? Ok. Então, eu só queria colocar para os senhores, eu sei que nós, advogados, acabamos tendo que fazer uma fundamentação para chegar numa ideia concreta. Né? Tem que tomar um certo cuidado com relação a isso. Então, isso é natural do advogado. E, às vezes, a coisa não é facilitada para nós, advogados. Embora as normas sejam concorrentes, quer dizer, tanto o município, como o Estado, como o governo federal, podem legislar sobre o mesmo assunto. E, recentemente, semana passada, na quarta-feira, o STF, né, o Supremo Tribunal Federal,
que é o Tribunal do Brasil, que disse se a norma vale ou não vale. Né? Eu não gosto muito disso, mas é assim que funciona. Ele foi provocado e o ministro Marco Aurélio, num acórdão muito curto e muito claro, muito objetivo, ele falou que tanto o município como o Estado, como a União, pode legislar nesse momento. Elas são concorrentes, ao mesmo tempo pode legislar. Falou isso com uma decisão. Desse para o STF, primeiro, nós não temos muito o que fazer. Né? Então, qualquer prefeito, o governador, o presidente da República pode emitir uma lei sobre. Mas só colocar aqui uma questão, e aí de ordem prática, né? Mas o que eu ouço? Se eu fosse o prefeito, o que eu ouviria agora? Eu ouviria o governador. Por um texto que acabou de sair na internet, entendeu? Chamado de Nota à Sociedade, feito pelo Ministério Público de Santa Catarina e pelo Ministério Público do Trabalho de Santa Catarina. Né? Uma recomendação que fique em casa, um texto pequeno também, mas alicerçando muito num parecer solicitado à Universidade Federal, de 50 professores foram consultados, e todo mundo está muito inseguro e preocupado com os reflexos desse momento absurdo dessa Covid-19. Né? Então, o Ministério Público recomenda que os prefeitos aceitem o decreto do governador. Eles recomendam, eles não têm o poder de decretar alguma coisa, de mandar. Né? A recomendação ela é, obviamente, ouvida com muita sensibilidade, porque, caso de alguma coisa errada, vai ter ação civil pública aí, à beira das eleições municipais. Então, acho que nenhum prefeito quer esse problema para ele. Então, as coisas estão realmente ficando, para mim, mais claras, né? Salvo o melhor juízo. De ontem para hoje, né? O nosso governador fez uma reunião com todos os prefeitos, ou a maioria deles, virtualmente, é lógico, né? Ontem, final da manhã, e ontem à tarde ainda com os poderes, com o Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público, para tentar ordenar um pouco o que está acontecendo e não sair cada um atirando para um lado, que vai acabar sendo ruim para todos nós. Então, para mim está ficando claro, salvo o melhor juízo, que embora os três momentos, né, Estado, município e União, as três esferas do poder público possam legislar sobre, há uma recomendação do Ministério Público de Santa Catarina Estadual e do Ministério Público do Trabalho de Santa Catarina para que tome todo o cuidado possível, para que continue a quarentena e para que ouça o nosso governador no decreto que ele vai emitir. Então, isso começa a ficar um pouco mais claro. Você pode, mas não deve. Né? Eu queria continuar um pouco, até para não monopolizar aqui, e passar já a palavra, se for possível, Tomário, ao doutor Murilo Zipper. Pode ser? Doutor Murilo Zipper, está no ar? Tomário? Alô? Estão me ouvindo? Doutor Murilo Zipper, pode entrar no ar, por favor? Na verdade, o mediador desligou o microfone deles. Doutor Murilo, pode entrar, por favor? Doutor Murilo, eu acho que ele está travado, ele está dentro da sala, mas ele não está conseguindo falar, o microfone dele está desativado. Tá. Então vamos dar continuidade. Logo que ele destravar aí o equipamento dele, ele me sinaliza que eu coloco ele aqui no ar imediatamente. Doutor Adelso, vamos dar sequência aí. O que o senhor achou desse comentário do Ministério Público, doutor Adelso? Alô? Também o Adelso está sem som. Então vamos aqui no doutor Mário novamente. Doutor Mário, o Murilo está na sala, mas não está conseguindo entrar no ar. Então vamos esperar ele se organizar lá, avisar, ele entra no ar na sequência. Quais são suas impressões? Alô? Bom dia, doutor Murilo. Está me ouvindo?
Estou ouvindo bem, perfeitamente. Bom, As suas impressões... Ontem, no final da tarde, o gabinete de crise aqui da nossa região, do gabinete do prefeito, nos convocou para uma reunião presencial com todas as entidades. E o prefeito colocou a reunião que houvera ontem de manhã, como você bem mencionou há pouco, com as 21 associações de municípios, com os prefeitos dos 15 maiores municípios, com a participação da FECAM, no sentido de que nós pudéssemos, no Estado de Santa Catarina, evitar as legislações de municípios que pudessem estar em desacordo com o do Estado. Talvez essa tentativa do governador de ir nos demais poderes, o Judiciário, o Ministério Público, enfim, tentar os demais poderes e entidades para que pudessem se manifestar também de maneira mais ou menos uníssona. O que é adequado, porque o que nós vimos é que alguns municípios já tinham legislações e os prazos das legislações estavam vencendo em dias diferentes. Talvez até nós modificarmos esse procedimento. E mais, a justificativa é de natureza puramente da saúde. Por quê? Porque nós estamos vendo, da perspectiva dos municípios, de receberem leitos, de receberem equipamentos, é só intenção. Não temos ainda hoje a estrutura necessária. Nós temos aqui em Itajaí, na microrregião, o Hospital Marieta Code-Bornaus, que é o maior hospital da região, com uma segunda torre praticamente pronta, na perspectiva de que ele possa vir a ser liberado 2 andares, um andar de UTI e um andar para trabalhar como enfermaria, no caso, né? Mas, então, nós temos a intenção da instalação de um hospital de campanha no centro de eventos, mas é só opção. Então, a preocupação toda que a saúde está demonstrando é que nós, neste momento, não temos as condições necessárias para o combate ao coronavírus e, por isso, nós precisaríamos, talvez, postergar um pouquinho a possibilidade de contágio, e isso só pode ser feito, segundo os especialistas, a exemplo da chamada quarentena. E também, ontem, na análise, nós vimos algumas manifestações de prefeitos de cidades de outros países que, no primeiro momento, passado a primeira semana, a apreensão da economia se agravou e voltaram atrás para a abertura de seus negócios e depois tomaram em público, se arrependeram dessa tomada de posição. Me parece que nós temos que nos espelhar em algumas medidas, algumas experiências já vivenciadas mundo afora e talvez nós minimizarmos os efeitos dessa pandemia no nosso estado e no nosso país. Me parece que é por aí a intenção. Eu estou lendo aqui que o prefeito do Rio do Sul liberou, o Nardelli está falando, o prefeito do Rio do Sul liberou as oficinas em geral. Hoje na TV reforçou que é para abrirem e a PM manda fechar porque o decreto estadual não permite. Né? Está no chat aqui, para todo mundo ler. O site da PM diz que pode abrir como argumentar com a PM e a validade do decreto municipal que conflito com o estadual. Adelso, o que tu acha disso, Adelso? Tu que está aí perto do Rio do Sul, está do ladinho aí, em Blumenau? Estamos próximos. Murilo, essa nota do Ministério Público, e eu gostaria de frisar, você já disse, é do Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal e do Ministério Público do Trabalho, ou seja, há um alinhamento do Ministério Público aqui de Santa Catarina em relação ao tema. E qual é o alinhamento numa rápida leitura que eu estou fazendo do material? Primeiro, eles endossam as medidas do governo do Estado de Santa Catarina. Então, isso é uma primeira constatação. Segundo, eles estão endossando, penso eu, com que finalidade? De certa forma, esfriar, vou usar essa palavra, os movimentos que se observava de alguns prefeitos que visavam, no âmbito do seu município, liberar as atividades, ou seja, liberar mais gradativamente do que o governo do Estado está pensando. E terceiro ponto que me chama a atenção nessa nota é a firmeza com que o Ministério Público
destaca o ponto de que ele não vai se furtar em analisar a motivação desses atos dos governos locais, né, ou seja, dos prefeitos, sempre tendo em mente o direito à vida e à saúde da população catarinense. E aí, claro, ele deixa nas entrelinhas antever que esses atos, no limite, poderão ser considerados, dependendo dos desdobramentos, dependendo do que daí vier, daí decorrer, em atos de improbidade administrativa. Então, a leitura que eu faço, Murilo, dessa nota à sociedade do Ministério Público é, primeiro, estar em linha com o governo do Estado, segundo, coibir, né, ou esfriar o movimento dos municípios, de alguns prefeitos, que visavam abrir as suas atividades, ainda que contrariando a orientação do governo do Estado. É a minha leitura preliminar em relação a esse tema. Eu acho que, não sei se todo mundo teve acesso à falação ainda há pouco do presidente da FACISC, John Zulauf. John teve uma reunião com as outras federações de Santa Catarina, a FEComércio, a CDL, FETransporte, enfim, todas elas. Uma reunião das federações com o governador, né, explicando a situação periclitante do empresário catarinense, e aí lá de Pinhalzinho até de Araranguá, todo mundo muito preocupado com isso. Precisamos abrir um pouco a porta de alguma maneira, mesmo que responsavelmente, entendeu? Deixando os zona de risco em casa, as pessoas com mais idade, mais doentes. Esse é o pedido do empresário de Santa Catarina. Isso foi levado veementemente pelo John Zulauf ao governador, que os outros empresários, outros presidentes se juntaram ao coro da FACISC para colocar isso e explicar a necessidade de haver algum movimento, mesmo, de novo, muito responsável, muito cuidadoso, né? Usando máscara, usando luva, mas que, como a indústria abriu 50%, né, que está permitido pelo decreto, que serviço e comércio possa também abrir, não só no delivery, né? Que já é um assunto que eu vou, em seguida, vou perguntar para os senhores a opinião de vocês sobre o delivery. Se o delivery vale para todo mundo ou não? Vou, em seguida, esse vai ser o tema que eu vou perguntar para vocês, para orientar quem está na nossa base, né? Mas, enfim, o doutor Johnny ainda há pouco falou, olha, estamos discutindo com o governador um novo decreto, mais flexível, responsavelmente flexível, com responsabilidade, mas que possa abrir grande parte dos negócios de Santa Catarina. De qualquer sorte, senhores, mesmo que abra os negócios, né, não vão ter pessoas para entrar nos negócios e comprar. Mesmo que abra os negócios, o transporte do trabalhador até os negócios tem alguma dificuldade para isso também, né? Então, mesmo que abra os negócios, se não abrir as escolas, as mães, os pais que têm filho pequeno vão ter que cuidar do filho e não vão poder trabalhar. Então, nós estamos realmente, embora gostemos ou não, embora aceitemos ou não, estamos realmente numa sinuca de bico. Isso vai ter que passar algum tempo para que realmente se restabeleça a normalidade das coisas. Então, mas amenidades, né, meio termos, devem ser construídos a quatro mãos. Já foi pedido ao governador, e deve, essa semana, ele sair alguma coisa que eu vou chamar de intermediária, sem ter visto ainda o texto, né? E queria ouvir um pouquinho. Será que o doutor Murilo já está na sala ou o Mário? Vamos lá, doutor Murilo. Mas, Murilo, enquanto o outro Murilo se contacta, então, com relação ao COFEM, hoje de manhã, me parece que o COFEM alinhou 4 ações, 4 principais linhas de ações. Uma que era pedir a continuidade dos negócios, e esse pedido de continuidade dos negócios tem todo esse aparato de cuidados. Por quê? Porque mesmo dentro das atividades essenciais, as atividades essenciais prescindem para o seu funcionamento de outras atividades, né? Então, por exemplo, o complexo portuário, com as medidas de insumos que são necessárias para medicamentos, de alimentos, etc., importação e exportação. Não basta apenas o caminhão estar transportando, ele tem que ter uma borracharia, ele tem que ter uma oficina elétrica, ele tem que ter uma oficina mecânica. Nós tivemos solicitações, nós atendemos aqui um grupo de empresas de oficinas mecânicas,
a própria Polícia Militar solicitando a possibilidade da oficina funcionar para atender a frota da Polícia Militar. Então, aí não pode só atuar, porque se ela atuar, ela precisa ter quem forneça as peças. Para fornecer as peças, precisa ter o fornecedor que tenha a possibilidade de entrega. Então, as atividades hoje, elas estão tão intricadas no sentido de que uma tem uma certa independência da outra, que até o racionamento dessas atividades consideradas essenciais, trabalhar isso é muito delicado, né? Então, a primeira medida que vem hoje foi pedir a oportunidade dos negócios com todos os cuidados. A segunda foi a questão tributária. Me parece que o Estado, o governador e secretário, aliás, eu vi algumas manifestações com a presença do secretário da Fazenda, Paulo Eli, e completamente quieto ao lado do governador. Então, me parece que o Estado também precisaria dizer o que é que o Estado está fazendo em favor do empresário em relação à parte que o Estado vai dar um diferimento, vai criar alguma medida para aliviar também a situação empresarial, que é essa apreensão pelos negócios, né? E depois, a terceira posição é quanto à disponibilidade dos recursos, que ainda me parece não está muito claro, dizia o doutor Tony Zuloff na sua fala. Há uma série de medidas visando a liberação de recursos, mas precisaria mais objetivamente os bancos oficiais, né? Eu hoje recebi aquelas minutas do governo federal, já encaminhei para os associados todas as minutas, mas ainda uma cartilha mais objetiva, mais clara de como é que vai se comportar isso. E também o doutor Tony falou na reunião da COFEN de hoje, a preocupação que já começa a se articular em relação a questões de segurança, que, aliás, ontem também, na reunião do gabinete aqui com as entidades, nós também questionávamos o comandante do 1º Batalhão Militar com relação às questões de segurança dos estabelecimentos, na hipótese, eventualmente cogitada, de que haja alguma manifestação da sociedade ou de uma parte pequena da comunidade da sociedade em relação à necessidade de se buscar gêneros, né, e se haveria segurança suficiente do Estado para que essas atividades essenciais pudessem continuar a trabalhar. É isso, doutor Murilo. A minha manifestação, não sei se o Murilo mandou uma mensagem aqui no WhatsApp, para ver o que é que ele está me dizendo. O Murilo disse que ele está tudo ok, talvez seja uma liberação aí de vocês em relação ao som dele. O Zipperer. Doutor Murilo, está com o microfone desativado. Doutor Murilo Zipper, pode entrar no ar, por favor. Ainda não. O sinal dele está ou está com deficiência ou está sem som mesmo. Moacir Salomone, o que o senhor comenta? Ficou mais claro agora? Ainda está confuso para o senhor? Que é importante, o senhor como empresário. Sim, está claro, realmente temos muita dúvida. Mas, enfim, pelo menos sabemos pontualmente quais são as dúvidas. Acho que o doutor Mário aí foi muito feliz, e o colega de Blumenau, aí, o Adelcio, esclareceram para a gente que há uma legislação em vigor, há regras e nós estamos sujeitos a ela. E a nossa proposição não é de forma alguma que se descumpra qualquer determinação legal. Jamais assim faremos. Mas, como o Dr. Johnny disse há pouco, antes de começarmos essa sala, é muito importante que a FACISC, Fiesc, Confederação da Agricultura, do Transporte, enfim, as entidades que representam os entes produtivos de Santa Catarina, dialoguem de perto pelo acesso que tem com o nosso governador,
para que ele realmente flexibilize a possibilidade da abertura do comércio, da prestação de serviço, da atividade completa das indústrias, e eu quero justificar aqui o meu parecer e da minha diretoria, com quem eu me informei hoje de manhã para me embasar nesse nosso bate-papo. Entendemos que o colaborador da indústria aqui, em Caçador, na região e em Santa Catarina, estará mais protegido se estiver trabalhando do que em quarentena em casa. Trabalhando, ele vai ter todo o cuidado do transporte distanciado, da higiene na entrada e na saída da empresa. O posicionamento físico de cada colaborador dentro da empresa não é próximo um do outro, o ambiente é arejado, e se ele não fizer parte do grupo de risco ou acima de 60 anos, nós temos o entendimento que ele poderia, sim, trabalhar. Mas também isso não nos permite, no momento, fazer, sem que exista esse movimento conjunto de quem nos representa, aí, como eu disse antes, Fascisc, Fiesc, FETRANSESC, por aí afora, para que possa, de uma maneira muito serena, discutir isso com o governador e até com uma certa urgência, porque a pressão é muito grande dos nossos associados. Eu tenho certeza que no estado inteiro se retome essa atividade, porém ninguém quer ser inconsequente aqui, ninguém. Nós temos todos muito claro que a preservação da vida está, sim, e sempre estará em primeiro plano. Mas eu acredito que, sim, podemos estabelecer critérios que possam permitir, de maneira muito cuidadosa, a reabertura da nossa economia, a retomada da nossa economia com mais cautela. Eu queria ouvir vocês um pouquinho de um tema que é circunstancial, e ele orbita em volta da abertura dos econômicos ou não, das lojas, enfim. O que vocês acham do delivery? O delivery serviria para todas as categorias, obviamente, com as ressalvas necessárias, os cuidados da OMS, dos cuidados que o Ministério do Trabalho, dia 27, o antigo Ministério do Trabalho, o atual Ministério da Economia, Secretaria Nacional do Trabalho, no dia 27, emitiu uma nota, um esclarecimento, uma recomendação, como é que você trata o empregado que está trabalhando, né? Já está lá na mão da Fascisc para fazer ampla divulgação, são recomendações. Obviamente que, se seguidas, vai ser melhor do que está hoje. Eu queria ver você sobre a questão do delivery, até porque, só para lembrar todo mundo aqui, tem quase 90 pessoas na sala, a crise vai passar, gente. Daqui a 2 ou 3 meses, passou a crise. Só que a repercussão da crise, as coisas jurídicas que você fez agora, elas se lançam no tempo. Então, não fez certo agora, lá na frente vão ter ações discutindo, de toda ordem. Ações trabalhistas, ações cíveis, responsabilidade civil, né, quem não tomou cuidado, né? Então, assim, todos os cuidados, né, eles são importantes para o momento, sim, com certeza, mas mais importante ainda para o chamado day after, que nós vamos sair da crise. E depois, o que foi feito agora, a fotografia do que tu fez agora. E lá na frente, pode alguém discutir se tu fez certo ou errado. Então, é muito importante, associações, consultar os seus advogados. Por favor, consulte seus advogados, recorram a eles, os advogados vão ter agora que trabalhar mais um pouco para poder criar um clima de segurança jurídica, né? Então, isso é muito importante. Eu queria ouvir o doutor Mário sobre o delivery, né? Se pode ser de maneira geral, se pode ser só da alimentação. O que o senhor acha, doutor Mário? Murilo? Sim. Posso falar enquanto o doutor Mário acessa? Fique à vontade, por favor, doutor. Obrigado. Murilo, aproveitando e me antecipando ao doutor Mário, depois ele complementa, sou, sim, favorável ao delivery. Acho que é uma maneira, sim, já de flexibilizar a economia para todo mundo, né, principalmente para o comércio. Porém, eu acho que a própria flexibilização do delivery confirma também aquilo que eu disse
de uma retomada gradual mais flexível de toda a economia. Por quê? Porque no delivery haverá os mesmos riscos se não for tomados os devidos cuidados, como em qualquer outra atividade. O próprio uso do cartão de crédito, por exemplo, no momento do pagamento da conta, se não houver um treinamento, uma boa informação para quem vai fazer esse delivery, é um canal de contaminação, cartão de crédito. Então, sou favorável, acho que é uma estratégia boa, porém, com uma excelente orientação às pessoas que vão trabalhar e às pessoas que vão receber esse tipo de mercadoria, porque haverá, sim, o contato físico com objetos que poderão estar contaminados. Então, isso reforça a minha tese de que é possível, sim, voltar à atividade normal na indústria, por exemplo, obedecendo todos esses cuidados recomendados pelas autoridades de saúde. Ok. Adelso, queres comentar a questão do delivery, Adelso, por favor? Esse tema do delivery, eu penso que ele já está, digamos assim, eu acredito que os dois comentários já feitos satisfazem. Se você me permitir, eu gostaria de focar um outro ponto aqui da nota do Ministério Público. Fique à vontade. Que é um tema que nós temos já tratado aqui em Blumenau, na associação, e ele vem aqui na nota do Ministério Público. E aí eu começo fazendo uma pergunta para ficar bem claro o ponto que eu gostaria de destacar. Nós estamos fazendo, nós que eu digo, a sociedade como um todo, exceto aquelas poucas classes que estão trabalhando, dos serviços essenciais, nós estamos fazendo a quarentena com que propósito, basicamente? Qual é a finalidade disso? Quer dizer, por que o governo determina a quarentena? Primeiro, porque essa tem sido, segundo dizem, e observando o que se dá em outros países, uma das formas de conter a propagação do vírus. Segundo, por que conter a propagação do vírus? Porque se todos forem contaminados ao mesmo tempo, o sistema de saúde não vai suportar, é o que dizem os governantes. Muito bem, e aí então nós chegamos num dilema. Se nós estamos fazendo quarentena, primeiro para nos proteger e retardar o contágio, e segundo, para permitir que os governos estruturem o seu sistema de saúde, aí eu faço uma outra pergunta. Qual é a estruturação que até agora se fez? E aí nós poderíamos fazer uma pergunta também bastante objetiva. No estado de Santa Catarina, a estrutura de saúde dispõe de quantos leitos de UTI? Dispõe de quantos leitos de hospital? Leitos de enfermaria? Antes do episódio coronavírus. E hoje, esse número é o mesmo? Ou existe já uma estrutura implementada para suportar um possível aumento de demanda quando a sociedade, dizem todos os especialistas, isso vai acontecer, ou seja, todos serão contaminados, todos terão contágio, quando todos, então, estiverem nessa situação. E aí, Murilo, eu penso que esse é um ponto que talvez a FACISC pudesse gestionar junto ao governo do estado de Santa Catarina. E aí eu quero destacar um outro ponto da nota do Ministério Público, que eles deixam muito claro aqui. E a atuação do Ministério Público no tocante às autoridades, os atos normativos, os comandos emanados da autoridade sanitária estadual. Ou seja, o Ministério Público vai observar o que o governo do estado determinou. Então, dentro desse panorama, o que o governo do estado já fez para estruturar o seu sistema de saúde. Por exemplo, leito de UTI, repito, havia X, hoje tem X mais alguma coisa ou continuamos com o mesmo número? O que o governo do estado está fazendo para isso? Porque na nota do Ministério Público, ele aborda a importância do retorno da atividade econômica no estado de Santa Catarina. E aí eu estou alinhado com o colega de Caçador, quando ele defende a necessidade de um retorno gradual das atividades. Eu penso que sim, eu penso que nós somos o segmento empresarial. Nós temos que lutar por isso. Mas, se nós queremos lutar por isso, por outro lado, nós temos que, de alguma maneira, ter segurança na vida das pessoas, na vida dos empregados que vão para essas empresas. Porque se houver um contágio e essas pessoas necessitarem de um atendimento à saúde,
necessitarem de um leito de UTI, esse leito tem que existir, porque senão nós não vamos ter um retorno seguro das atividades. Então, eu penso que esse é um ponto, no meu juízo, importante. Talvez eu gostaria até de ouvir a opinião dos outros debatedores, mas eu penso que é um ponto importante para a FACISC questionar o governo do estado de Santa Catarina, o que está sendo feito concretamente para aparelhar o sistema de saúde com uma estrutura mais robusta para suportar essa demanda que provavelmente virá. Adelcio, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que hoje, 18 horas, o governador vai falar especificamente sobre isso na live dele. Tá? Ele vai, pelo que eu fui informado, vai prestar contas às 18 horas na live dele sobre o que fizeram com o dinheiro da saúde que chegou. Né? Enfim, então isso deve acontecer. O Murilo Zimmer, acho que está na linha agora, já consegue entrar na hora, Murilo? Está me ouvindo? Agora conseguimos. Só criar uma expectativa aí para a turma. Doutor, tudo bem? Seja bem-vindo. Fique à vontade para falar em nome de Itajaí. Doutor Mário, falo não só em nome do doutor Murilo, falo não só em nome de Itajaí, falo em nome do doutor Mário, nosso presidente aqui em Itajaí. Em nome de vocês, cumprimento todas as pessoas do grupo. Vivemos uma situação sine qua non, né? Uma situação excepcional. E para situações excepcionais, doutor Murilo, requer soluções excepcionais, né? Então, a gente vive num momento em que, por exemplo, fala-se nessa postergação que o governador e o prefeito fizeram, que, no meu ponto de vista, é correto nesse momento, mas nós temos que pensar que o inverno se avizinha e nós estamos no sul do Brasil. E talvez, se essa postergação ela fique sine die, fique sem dia para terminar, e não façamos, como o senhor, doutor Murilo, colocou, uma retomada aos poucos do comércio, a gente chegue numa época em que só o sul do Brasil venha a sofrer de forma como talvez os países europeus sofreram, porque a única região de clima parecido com o europeu no Brasil é Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Então, nós, enquanto entidades da sociedade civil, a gente precisa pensar nessa situação também e levar as autoridades a nível federal, né? Doutor Murilo, presidente Mário e demais colegas, eu gostaria também de deixar uma sugestão para que nós, dos setores jurídicos, das perspectivas das associações, preparemos um material, né, numa linguagem um pouco mais acessível, para que nós pudéssemos entregar aqueles também que são destinatários das nossas associações, que são os comerciantes, empresários, enfim, né, além de toda essa movimentação e decisões que a gente vem tomando a nível de coletividade, né. Então, só para finalizar, doutor Murilo, doutor Mário e demais colegas, ressalto que nós temos que ter também muita paciência, muita prudência, porque ninguém de nós, da nossa geração, né, a minha avó tinha 2 anos em 1918, quando o mundo passou pela última pandemia, pelo menos nessa amplitude toda. Então, nós não temos parâmetros para lidar com essa situação, né? As nossas decisões, inclusive pessoais, elas ficam prejudicadas em virtude de que nós nunca passamos por isso, né? Então, essa seria, doutor Murilo, presidente Mário, meu querido amigo, colega, doutor Mário César dos Santos, que vem fazendo uma grande gestão aqui em Itajaí, também à frente desse movimento todo. Essa é a minha contribuição com o grupo. Muito obrigado, doutor Murilo, doutor Mário. Doutor Murilo, muito obrigado pela contribuição. Depois, se você passar no privado, no meu WhatsApp, suas sugestões, eu levo ao presidente da FACISC. Nós temos tentado no canal da FACISC, né,
Queremos um canal de WhatsApp, que todo mundo participe, o senhor está convidado também a participar, é um canal aberto a todos os advogados de Santa Catarina. Queremos aqui agora essas lives, todo dia das 14 às 15 horas, com temas diferentes, para poder chegar lá na ponta, né? As nossas opiniões. Tem gente aqui ouvindo o senhor que é lá de Pinhalzinho, que é lá do interior do estado, então isso vai acabando consensando alguma opinião estadual, né? Semana passada nós fizemos reuniões nas lives e reuniões fechadas com empresários de Santa Catarina. Foram mais de 500 empresários que nós falamos, tentando ouvir um pouquinho as dores deles, tentando colocar nos canais da FACISC as sugestões, os modelos, os materiais. E sempre estamos abertos a melhorar. Por favor, sugiram coisas para que a gente entenda a dor de vocês e tente aliviar essa dor ou resolvê-la, né? Eu vou começar a encaminhar, a gente tem 10 minutos para acabar o nosso programa. Vou começar, então, a encaminhar já para frente, querendo ouvir uma última opinião do Moacir Salomone sobre o tema. Depois vou encaminhar para o Adelso, Mário César. E precisamos resolver nesse último momento sobre o delivery. O pessoal está aqui perguntando, é uma coisa aqui costumeira. Eu já vou colocar a minha opinião, senhores, que é o seguinte. Tem me perguntado isso com frequência e eu tenho dito o seguinte: qualquer delivery, na minha modesta opinião, é possível. Isso não pode ser usado como abuso, né? Então vamos abrir a porta da empresa. Não, não é isso. Tanto que não tem nenhum restaurante com a porta aberta. Delivery funciona na porta dos fundos dos restaurantes, que tem vários motoboys esperando para levar as comidas na casa das pessoas. E por que eu digo que é possível delivery? Porque se for liberado mais uma parte da Constituição Civil, por exemplo, já estão liberada a obra pública. A Constituição Civil vai precisar do tijolo, da areia e do ferro. Como é que ela consegue isso? Tem que comprar na loja. Não será pela porta da frente, que estará fechada a porta da frente. Mas ela pode pedir para ser entregue em algum lugar. Isso é o delivery. Então, acho que todos os setores é possível delivery, desde que tu não chame todos os empregados para trabalhar, desde que os poucos que você chama, tome os cuidados que o Ministério do Trabalho, a Secretaria do Trabalho já orientou, desde que tu forneça a condição para a pessoa ir trabalhar, porque não tem linha de ônibus, e tu ressarça essa despesa para o teu empregado. Então, tem condições especialíssimas para funcionar o delivery. Mas, na minha modesta impressão, sim, é possível sem o abuso, né? Eu queria encaminhar aí para o doutor Moacir Salomone últimas palavras, depois eu passar para o doutor Mário, fechamos com o doutor Adelso, e no final ainda eu vou querer ouvir aqui um pouquinho do doutor Peron, lá de Brusque. Por favor, fica à vontade, doutor Salomone. Moacir? Vamos então aqui o pessoal. Estava desligado aqui, agora estão me ouvindo, né? Assim, agora sim, doutor. Tá bom, desculpa. Doutor Murilo, demais colegas aí da sala, então, encerrando minha fala nessa live aí, que está chegando ao final dela, concordo plenamente com os assuntos aqui discutidos, já fiz a minha manifestação. Insisto ainda que eu acho que sim, podemos flexibilizar a economia, defender medidas governamentais que venham em auxílio da retomada da economia, sem que com isso percamos o cuidado com a saúde dos colaboradores e das pessoas. Eu acho que isso é possível, sim. Há a necessidade de haver o empenho de todo mundo, até porque já é do conhecimento de todos. Não tenha algumas medidas logo de flexibilização da economia, nós teremos um efeito posterior catastrófico, que é o econômico e financeiro das empresas. E já entrando nesse tema, é aquilo que já foi aqui colocado, não lembro por qual dos colegas, mas há sim a necessidade de uma resposta efetiva e rápida de onde é que estão os recursos da saúde. E falo pelo Hospital de Caçador, que é gerido pela diretoria da Associação Empresarial aqui de Caçador, e que ainda tem recursos em aberto do governo do Estado atrasados e nem sequer, até o momento, foram feitos os devidos pagamentos. Sem contar com essa ajuda extra que se sinaliza pelo governo do Estado. Então, há, sim, uma necessidade muito grande, nossa aqui, com certeza, dos hospitais de Santa Catarina, desse suporte financeiro para poder fazer frente a essa pandemia. E também, por parte
dos órgãos governamentais que têm anunciado com frequência a liberação de recursos, linha de crédito, para não causar um efeito catastrófico na economia. Porém, na prática, isso ainda não chegou aos empresários. São esses dois posicionamentos, para encerrar minha fala, que eu gostaria que a gente tivesse realmente uma resposta para poder passar ao nosso associado. A resposta efetiva do governo aos recursos para a saúde e a resposta efetiva do governo aos recursos para os empresários que já estão em dificuldade, e muitos outros entrarão em breve. Era isso, agradeço a todos aí que participaram comigo dessa live. Doutor Adelcio, por favor. Doutor Adelcio? Professor Mário, então, suas últimas palavras, por favor. Pois não. Eu queria fazer uma consideração, Bruno, com relação à questão das obras públicas e da liberação para as obras públicas, que me parece uma medida que precisaria ser também sopesada. Isso foi tratado na reunião de ontem do governador, com as 21 associações de municípios e com os prefeitos das 15 maiores cidades e também com a FECAM. E esse aspecto me parece importante, porque como é que o prefeito vai exigir que o comércio e materiais de construção esteja fechado se ele vai tocar uma obra pública? E muitas vezes uma obra pública que não tem nenhuma correlação com a urgência dos investimentos e da concentração de recursos para esse momento da saúde. Então, me parece que ontem, inclusive, alguns prefeitos questionaram isso, dizendo que não seria de bom alvitre tocar obra pública que não tenha nenhuma correlação com o atual momento. E, aliás, eu voltaria à colocação e o questionamento feito pelo colega doutor Adelcio em relação ao que está sendo feito, e na reunião de ontem foi mencionado muito pelo o que está na intenção. E o que está na intenção é apenas a perspectiva de precisar de licitação, de executar, etc., mas não está executado. Na nossa microrregião, e aí, inclusive, teria até a possibilidade do hospital de campanha que fosse montado aqui, ajudar a microrregião do Vale, mas é intenção. E intenção não resolve os problemas que nós temos, nós precisaríamos mais da intenção. E nós temos que ter, talvez, a acreditarmos que, mesmo diante da realização imediata de obras públicas voltadas à saúde, elas terão a agilidade que nós temos visto pela televisão. Por aqui nós não costumamos ver, né, essa coisa ágil. Nós temos visto alguns prefeitos se mobilizarem, tomarem medidas importantes para acudir às suas populações, mas, de fato, nós precisamos, por exemplo, os hospitais regionais serem dotados de leitos, ampliação de leitos de UTI, respiradores e etc., que me parece, nesse momento, completamente difícil utilizar e adquirir. Ontem, por exemplo, teve informação de que as máscaras, que antes eram vendidas a preço de centavos a unidade, agora é quase R$2 a unidade. Então, há uma sobrecarga também no sentido da produção desses insumos necessários para a saúde. E mais, nós temos que precisar prover de EPIs com todo cuidado, com toda necessidade, as equipes que estão na frente, as equipes. Enfim, e quanto à situação do delivery, me parece que nós poderíamos ter os cuidados que são usuais nas compras por cartão de crédito. Não precisaria haver o cartão de crédito postado ou colocado na maquininha de mão a mão do entregador. Isso já deveria ter ajustado a empresa e já está emitido lá, como se faz usualmente no comércio, nas redes que se faz para passagens, etc., onde você não tem a necessidade de portar o cartão ali, você já pagou pela internet. Isso é que seria, talvez, conveniente e prudente para esse estado de coisas, que o delivery rapidamente se apropriasse dessa tecnologia para evitar esse mão em mão, que, de fato, é uma maneira de contágio. Então, um abraço a todos, foi um prazer ouvir de vocês. Esperamos que nós possamos
num outro momento, num outro encontro, nos abraçarmos efetivamente e, quem sabe, até tomarmos um drink, um chopp. Peron, você está na linha, Peron? Opa, Doutor, tá me ouvindo? Peron. Tudo bem, Tá me Peron? ouvindo? Perfeitamente. Seja muito bem-vindo. Peron de Brusque. Dê a sua impressão, Peron, antes de eu passar a palavra para o Adelso para o encerramento. Obrigado, Adelso. Vou passar na tua frente, se me permite, um minutinho aqui. Brusque é mais pertinho do litoral, então eu chego mais rápido. Na condição de primo, eu permito. É verdade. Abraço, Peron. Obrigado, Adelso. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Então, eu falo aqui pela ACI de Brusque, né? Eu sou assessor jurídico da Associação Empresarial aqui de Brusque. Estava escutando a live, aqui aprendendo um pouco com os senhores, né? E concordo com tudo que foi tratado aqui. Uma única questão que eu pedi ao Murilo para tratar com os senhores, que eu acho que é bastante importante, né? Primeiro, fazer uma reflexão aqui. Eu acredito que o governo aqui de Santa Catarina foi um pouco precipitado e nos botou na quarentena um pouquinho de forma dissociada com os demais entes federativos, né? Obviamente de boa fé, na boa vontade, de tentar controlar a epidemia, mas também de uma forma mais breve e mais precoce que as demais unidades da federação. E eu tenho escutado muitos empresários aqui do setor industrial, que é eminentemente têxtil aqui na cidade, ponderando que de nada adianta a gente falar da retomada da atividade se só Santa Catarina retomar também com 1 ou 2 semanas de antecedência dos demais entes da federação. Então, acho que rogo, né, e pondero com os senhores que o nosso governante aqui do estado de Santa Catarina também faça essa reflexão e busque se aproximar dos principais centros aí para que a gente possa ter uma retomada mais coletiva, né? E aí eu concordo com tudo que foi tratado em relação, e também concordo com a nota do Ministério Público no sentido de que acho que tem que ter uma centralização, não dá para deixar cada ente municipal legislar da forma como bem entender, acho que isso vai criar uma confusão, mas acho também que o governo do estado tem que acenar de forma clara em relação à retomada gradual da economia, em relação ao planejamento que ele está fazendo, tanto para a questão de saúde, até porque não adianta manter todo mundo confinado, depois de liberar todo mundo de uma vez só, nós vamos ter o mesmo problema de superlotação, vai ter que ter um planejamento em relação a isso. Eu acho que a retomada gradual talvez seja uma forma também de a gente fazer essa doença que, a princípio, pelo que tudo se indica, vai afetar a grande maioria da população, pelo menos 50%, eles dizem, até a gente ter um bloqueio efetivo dela, mas que a gente consiga ter isso de forma paulatina. Então, a retomada da atividade com responsabilidade talvez garanta um pouco disso, mas ela também tem que ser feita de forma coordenada com os demais entes da federação para que a gente não fique isolado, da mesma forma que também entrou meio isolado aí na quarentena. Seria isso que eu queria ponderar e obrigado aí pela oportunidade a todos. Muito obrigado, Peron. Adelso, tuas últimas palavras para a gente fechar a nossa live. Murilo, ok. Obrigado pelo convite, obrigado pela presença de todos que acompanharam esse debate, que, na minha opinião, foi de muita valia para o segmento empresarial. E eu gostaria, Murilo, de destacar 3 pontos, assim, se eu pudesse sintetizar, talvez, a minha fala, a minha participação, né? Primeiro ponto que eu julgo importante é sempre questionarmos, junto ao governo estadual, acerca da estruturação do sistema de saúde, ou seja, o sistema de saúde catarinense tem que se preparar, tem que estar aparelhado para suportar um aumento de demanda quando houver um contágio mais expressivo da população. Tomara que não aconteça o contágio, mas se ocorrer, tem que ter estrutura para suportar isso. A existência dessa estrutura vai dar segurança, e aí é o meu segundo ponto, para a liberação gradativa das atividades. Começamos por aquelas em que isso é mais possível e vamos para as demais até que se busque uma normalidade. E o terceiro ponto que eu gostaria também de destacar, que foi tratado aqui no nosso painel, que é a postergação do pagamento dos tributos. Inclusive, tem até uma portaria do governo federal, lá de 2012, que trata desta matéria. Talvez ela não se aplique muito bem à situação, mas eu penso que o governo também tem que dar essa contrapartida como uma espécie de apoio ao segmento empresarial, principalmente para o micro e pequeno empresário, micro e pequena empresa, né, nesse momento de dificuldade, para que elas tenham fôlego na retomada da sua atividade quando tudo isso se tornar mais perceptível e quando a retomada chegar. Eram essas as minhas ponderações finais. Murilo, mais uma vez agradeço a participação.
Muito obrigado a todos, obrigado a Moacir, obrigado Murilo Zipper, Mário César, Osmar Peron, Adelso, todo mundo, pessoal da Facis, muito obrigado a todos. Lembrando que temos um grupo de discussão no WhatsApp do Jurídico, muito importante para todo mundo participar. Amanhã teremos uma live novamente trabalhista, com a professora Vólia Bonfim participando da nossa live trabalhista, né? E temos novidades pela frente ainda para deixar todo mundo bem informado. Gente, muito obrigado mesmo e até amanhã.